No programa Manhã da Mais, a entrevista do dia. E as férias das crianças estão acabando. Vamos falar então sobre adaptação escolar. Todo início do ano, as portas das escolas, né, das creches, aquela enxurrada de criança aí chorando, né? Também acontece, é bem grande. Tem aquelas que entram já alegres, já querendo voltar, mas tem aquelas crianças que vão chorando. E quando não é a criança, às vezes é a mãe ou até mesmo o pai, né, que aparece chorando. A verdade é que poucas das crianças são aquelas que viram as costas e vão embora facilmente. A maioria, quando se dá conta que vai ficar longe dos pais, reclama, dá um passinho para trás, volta e não quer largar. E aí, o que fazer nesse momento? Quem vai contar pra gente, quem vai nos auxiliar, então, hoje é a psicóloga Márcia Tozin, que está aqui com a gente ao vivo nos nossos estúdios para ajudar a gente nessa adaptação escolar. Muito bom dia, Márcia. Bem-vinda aqui ao Manhã da Mais. Obrigada, eu agradeço. Bom dia. Bom receber a sua companhia aqui para ajudar a gente nesse momento que algumas vezes é difícil, né? Como eu falei, às vezes é para criança, é um pouquinho mais difícil, às vezes é para mãe. E aquela criança que não quer largar, Márcia, chora, grita, pede muito pela mãe. O que fazer? O que fazer para levar essa criança e não querer levá-la embora, deixar ajudar ela nessa adaptação escolar? A gente tem que pensar a adaptação escolar como um período de transição, né? Então, é de transição, adaptação para a família, para os pais, para os professores e principalmente para a criança. Então, essas crianças que têm maior dificuldade, o ideal é fazer um período paulatino, assim, um período bem lento de adaptação. Então, começa aí com meia hora todos os dias, daí vai para 45 minutos, 2 horas, 3 horas, bem devagar para que essa criança vá se adaptando. O que se pensava antigamente que precisa daquele momento de frustração, de que a criança precisa ficar, de que fica força, de que o choro é bem-vindo. Isso hoje a gente não considera mais verdade, né? Então, assim, esse processo respeitoso e bem lento é muito importante para toda a história de vida escolar da criança. Então, a gente sabe que tem algumas crianças que têm maior dificuldade, então fazer isso bem lentamente é a melhor forma, assim, da gente conseguir um sucesso. E tem aquele momento, né, onde as crianças vão passar por isso, mas algumas delas não assimilam, mas os pais sabem que vai ter esse período de adaptação. Como é que os pais podem agir antes? Com conversa, com alguma atividade mais lúdica com os menorzinhos? Tem algum jeito de já ir preparando eles pouco a pouco para esse momento? Eu sempre digo que falar antes é pior, né? Assim, porque nós adultos temos, como ansiosos que somos, né? É uma característica humana ser ansioso. A gente sempre diz assim, não, eu prefiro saber antes o que vai acontecer. Só que quando o adulto está fazendo isso, ele está passando a visão dele de escola, né? Você vai ficar sozinho. Eu lembro aos 5 anos de idade, a minha mãe falando que eu ia para a escola, já tinha 5 anos, e ela falou assim, daí tem férias. E daí, quando fica frio, e aqui é sempre frio, né? Então, eu ficava esperando esse dia frio. Veja, eu não tinha o entendimento, a minha mãe passou a ideia dela, né? Assim, tentando acertar. Então, falar menos, falar pouco. Começar a falar já, assim, bem em cima, né? Assim, quando vai começar dia 10, então você começa a falar lá por dia 5, dia 6, de uma forma positiva, a criança conhecer a escola antes. Você pode ir tirar uma foto da professora e deixar em casa, se você conhece, né? Quem vai ser a professora, deixar em casa num porta-retrato para ela ir se adaptando com essa pessoa, assim, vendo essa pessoa, tendo uma visão amigável dessa pessoa e sempre muito lento, sempre com muito cuidado para não passar essa visão que nós temos da escola, que a escola é muito diferente do que quando nós passamos, né? Então, quando nós passamos, provavelmente tinha essa coisa de você ficar, de você chorar, de você ter que deixar. Outra coisa muito importante também é que, por exemplo, se a criança é mais apegada com a mãe, que é a grande maioria das crianças, né? Assim, se existe esse apego maior com a mãe, então é melhor que o pai, uma avó, uma outra pessoa que não tem esse vínculo tão forte. Por quê? Porque quebrar esse vínculo na hora da adaptação é mais difícil. Então, essa outra pessoa sempre vai facilitar esse processo, né? Assim, a criança tende a sofrer menos também. Uma outra coisa é você
muito colo, né? Assim, muito colo, muito contato, muita proximidade, muita brincadeira, que esse início seja um processo bem gostoso para a criança também, né? E aos pouquinhos, o choro, ele é normal, é esperado. Então, quando que o choro é esperado, né? Quanto que é normal? Normal é se ela chora nos 2 primeiros meses, mas depois que os pais vão embora, ela fica bem. Então, se a criança está ficando bem depois que os pais vão embora, a gente tem uma adaptação aí acontecendo com sucesso. E no caso dos pais, como a escola também pode ajudar a fazer essa adaptação? Até onde a escola pode ir, opinar e trazer essas dicas também para os pais? A escola, ela é a grande responsável pelo processo de adaptação, né? Então, as escolas, elas já têm, a grande maioria das escolas já tem o processo, como funciona, né? Então, a gente ainda tem resistência de algumas escolas que dizem, não, aqui não existe processo de adaptação. Meu Deus do céu, né? Uma criança que está entrando no mundo social, que se sente, o corpo dela se sente desamparado, abandonado. Como que a gente vai fazer isso sem um processo de adaptação? Isso é impossível, né? Isso é cruel, isso tem que acabar. Mas a grande maioria das escolas hoje tem essa consciência e informar esses pais mesmo, né, de como vai fazer, de como é esse início, para que eles se sintam seguros. Porque o sofrimento, e os pais não devem se sentir culpados por ver as crianças sofrendo e sofrer também e tentar diminuir esse sofrimento. É super normal, né? Assim, a gente tem que abraçar esse pai, essa mãe que também está fazendo esse processo, que sabe do sofrimento da criança. Então, eu penso que assim, essa harmonia entre escola, pais e a criança tende a ter muito mais sucesso. E a gente pensa nesse momento de adaptação nas crianças. Ai, meu filho vai chorar. Mas às vezes o filho se adapta bem, acaba indo. E quem está sofrendo ali é a mãe, são os pais. O que fazer nesse caso para ajudar os pais? O que eu, por exemplo, como mãe, deixei minha filha na escola, fiquei lá com aquele coração apertado. O que eu posso fazer para amenizar também o meu lado como mãe? Eu penso que como você falou, né, esse lado como mãe, ele acaba trazendo a culpa, né? A ideia de que somos culpadas, de que esse sofrimento poderia ter sido evitado. E eu penso que a gente precisa normalizar esse sentimento, né? Se abraçar e saber, olha, tá tudo bem, a gente tem uma história aí evolutiva, né? De proximidade, que as crianças se sentem protegidas pela proximidade, e essa criança precisa fazer a transição da figura do professor. Por isso que o professor da educação infantil, todos, né, mas principalmente da educação infantil, precisa ser muito afetivo, carinhoso. Então, é se abraçar, né, é saber que é um processo e que você vai sofrer, porque sofre, né? Os pais e as mães sofrem muito, mas depois o segundo passo é você ver que a criança fica bem, que faz parte, que você ganha também um espaço da rotina, né? Assim, porque a criança demanda demais, e a criança, ela é assim, quanto mais você puder dar, mais ela recebe. Ela nunca está completamente satisfeita, né? Você brincou lá 5 horas, ela vai te chamar de egoísta quando você parar de brincar, né? Assim, então, ela sempre vai querer esse contato, essa proximidade, entender que essa é uma característica da infância, né? Assim, uma característica do desenvolvimento, querer estar perto dos pais, né? Isso é muito, muito gostoso, né? Então, isso vai trazer a culpa, mas depois, assim, espera, né? Espera que isso passa, né? E finalizando aqui, na hora de você buscar as crianças na escola, nesse período de adaptação, tem alguma dica também do que fazer nesse período de buscar a criança? Que quando ela vem toda eufórica, querendo ir para casa, mas você tem que estimular ao mesmo tempo ela voltar no dia seguinte. O que dá para fazer para sempre ter esse estímulo da criança sempre voltar bem e se adaptar melhor? O principal para a criança voltar no dia seguinte é os pais terem uma adaptação, uma rotina já antes de ir para a escola. Por exemplo, assim, sabe aquela coisa, não sabe onde está o tênis, não sabe onde está o uniforme, toma banho, chega atrasado, chega correndo. Então, isso prejudica muito essa adaptação. Mas para a saída, o principal é estar lá no horário, se
5 horas, 4h50. Eu sei, às vezes acontece, mas isso da criança, de não conseguir buscar, mas é muito importante que a criança porque a criança conhece a rotina da escola, né? Assim, ela vai conhecendo o que vai acontecendo, ela já sabe. Então, é muito importante que os pais estejam, porque esse sentimento de não estar ali, né, é um desamparo muito grande para a criança quando ela vê as outras crianças com os pais e com as mães. E ela não. Então, é estar sempre no horário, né? Fazer de tudo para não atrasar. Esse é o mais importante. E a rotina em casa, então, como você citou agora, ajuda também a criança na adaptação como um todo, num ciclo. Isso, um ciclo. É muito importante, assim, você seguir. Se você sempre está atrasada, então começa meia hora antes, dá o almoço antes, porque alguma coisa sempre vai acontecer. Ainda mais considerando criança, né? Ela corre, não quer colocar o tênis, você tem que correr atrás. Então, é se programar, se planejar para que seja antes e para que seja agradável. Porque a criança chega na escola com todo aquele estresse disso. A criança é uma esponja, né? Todos nós somos, mas a criança é mais ainda. Então, ela pega essa ansiedade, essa correria, e daí ela acaba transmitindo isso para a adaptação também. Então, organização, planejamento, programação é muito importante. E eu gostaria de agradecer a sua presença aqui ao vivo nos estúdios da Rádio Mais, ajudando a gente nessa adaptação das crianças, principalmente a gente. Me coloco no lugar, eu tenho filho pequeno que vai voltar para a escola agora na próxima semana, e são dicas valiosas para que a gente possa estar junto com eles e garantir que essa adaptação seja muito boa. Muito obrigada. Eu que agradeço, muito obrigada. Tenha um ótimo dia. Conversei ao vivo aqui na Rádio Mais com a psicóloga Márcia Tosin, ela que deu dicas pra gente como voltar aí às aulas com a criançada, uma adaptação muito boa para que tudo dê certo. E você pode conferir novamente essa entrevista no nosso site radiomaisdigital.com.br.